noite a todos. Eu vou falar em português, apesar de ser muitos anos que eu não falei, portanto, vão me perdoar pelos erros e se não encontrar uma palavra, vou pedir às minhas amigas ajuda ou a vocês. Estou com grande emoção no coração de ficar com vocês cá em Lisboa. Agradeço a Ana pela organização deste evento. Agradeço às minhas colegas, a Ana, a Madalena e a todos vocês, a caras que não conheço, mas conheço os nomes, ouvi falar muito de vocês. Portanto, vamos ter uma partilha sobre o coaching. Vamos falar um bocadinho da evolução do coaching. O que o coaching, por que o coaching, para que o coaching, enquanto o coaching pode dar valor, em que maneira o coaching é uma resposta aos desafios do nosso século, quais são as tendências para o futuro e os nossos desafios comuns de profissionais desta profissão. A evolução do coaching. A evolução do coaching começa nos anos 90. Eu não vou dizer tudo o que está no ecrã, vocês sabem ler, vou só comentar algumas coisas. Nos anos 90, enfim, a ICF foi criada em 95. Nos anos 90, na Europa, mesmo na França, o coaching era uma palavrão. Ninguém sabia bem o que era. E, para dizer, ninguém ousava dizer que fazia coaching. Porque não houve um humorista que dizia: não dizem à minha madre que eu faço coaching, ela acredita que sou um gestor de uma grande empresa. Portanto, vamos ficar com este segredo. E nos anos 90, no início do coaching, era mesmo uma coisa quando tinha tentado todas as situações, todas as coisas e não funcionava. Bom, vamos fazer coaching, mas mesmo um caso desesperado. Isso mudou bastante rapidamente nos anos 2000, portanto eu lancei o curso em Portugal em 2003, eu formei-me em Paris em 2000 e já nos anos 2000, pelo menos na França ou no norte da Europa, nos Estados Unidos estava já há 5 ou 6 anos que o coaching existia e começava a se organizar como profissão. Na Europa ainda não se sabia bem o que era, qual era a utilidade, se havia uma utilidade. A única coisa que se sabia é que custava bastante dinheiro. O resto não era muito seguro. Agora, hoje, 2015, os números são aí. 47 mil coaches no mundo, uma estima da ICF. Dos quais há 27 mil que são membros da ICF e na Europa temos 6 mil coaches ICF. Sabemos mais ou menos que há 5 ou 6 mil da IMCC, 2 mil da ACI, que é a Associação Inglesa, e 1.500 de outras associações mais pequeninas. Portanto, os números, mesmo na Europa, começam a ser números certos. Mesmo assim, uma profissão jovem. Hoje em dia, já não é o tal coaching para doenças incuráveis. Já é uma prática, do qual vamos falar nas próximas slides, mas utilizadas em grandes empresas, em empresas mais pequenas, na vida pessoal das pessoas. Começa a ser, quando vocês falam de coaching, pelo menos na França, e acho que também em Portugal começa a ser assim, não tem olhares. O que é isto? Então, interessante. Algumas vezes as pessoas têm vivido o processo de coaching, outras não, mas quase todas as pessoas num ambiente de empresa profissional têm ouvido falar de coaching. É sempre mais considerado, e voltamos a falar disto nas tendências do futuro, como uma oportunidade para encontrar sentido, para ajudar as pessoas a desenvolverem o próprio potencial, para ser uma ferramenta útil e eficaz. O que podemos dizer? Que é uma resposta aos desafios do século XXI. Por quê? O que nós vimos que o contexto geral é um contexto de mudança
com globalização, com a aparição de modos de trabalhar mais colaborativos, com o desenvolvimento das novas gerações digitais, com desafios de organizações que mudam sempre, com desafios sociais, com desafios de ambiente, há muitos desafios de complexidade que fazem que o contexto geral vai levar novas necessidades. Outro ponto é o contexto organizacional. Os dados destes dois slides vêm de um estudo que se chama Great Place to Work, que publicaram um estudo internacional em 2013 e em 2014 com o nível de motivação nas organizações. E os dados acho bastante importante. Só uma pessoa sobre 3 vão trabalhar com gosto, com prazer, com satisfação. E 11% das pessoas só declaram ter motivação ao trabalho. Portanto, a situação global, não quer dizer que não haja pessoas motivadas, mas a situação global é mesmo preocupante. Outro ponto, sempre neste estudo da Great Place to Work, a razão disto qual é? É uma falta de valorização das pessoas, de consideração mesmo das pessoas. Uma falta de confiança no management e com a confiança também uma falta de sentido, o porquê, o para quê estamos a fazer, a trabalhar. E o terceiro ponto é a falta de solidariedade, a falta da relação que são mesmo forte entre as pessoas e a falta de criação de comunidade. E isto sabemos que ainda é muito mais importante para as gerações atuais, que elas querem mesmo ser sempre interligadas entre elas e formar comunidade. Outro ponto é o contexto social, não só como é em Portugal, mas na França há uma generalização da busca de sentido, da procura de valores humanos, de ligações que têm uma qualidade em termos relacionais, um desejo comum de maior satisfação na vida do trabalho, de um bem-estar. Neste momento há muitas empresas que lançam programas de bem-estar, de qualidade de vida mesmo no trabalho, de prevenção de riscos psicossociais. Não sei se isto acontece também aqui. Portanto, uma verdadeira preocupação pelo bem-estar dos empregados todos, que seja quadros ou empregados mesmo. E uma coisa que já disse é o tema do trabalho colaborativo, das comunidades e das redes formais ou informais. Além disto, sabemos que há um crescimento das necessidades de coaching, seja nas empresas como na sociedade. Por quê? Complexidade, mudança, incerteza. A incerteza é um fator muito importante. E eu acho que já hoje em dia o tema da incerteza é sempre mais forte, pelo menos na França. E posso vos dizer que em Paris o tema da incerteza é um tema, sobretudo hoje em dia. Após os eventos da semana passada, estamos todos com a incerteza presente em cada segundo na cabeça. Como facilitar as transições? Como desenvolver um clima de confiança numa organização? Como preservar equilíbrios do ambiente, equilíbrios humanos, financeiros, de negócio? Como aumentar os desempenhos dos colaboradores? Como garantir resultados econômicos, etc., etc. Podíamos acrescentar, sou segura que vocês têm milhares de questões assim. Portanto, o coaching, o que nós confiamos, que o coaching tem e vai ter um papel verdadeiramente importante no século XXI. E a boa novidade, vocês já sabem disto, mas a boa novidade é que o coaching é mesmo uma resposta eficaz. E aí vou utilizar dados da ICF, que vocês se calhar sabem, faz desde o ano 2012, desde o ano 2009, mas está a ser generalizado desde o ano 2012, estudos com a PricewaterhouseCoopers, estudos mundiais,
e com a Human Capital Institute. Fazem estudos qualitativos e quantitativos, que são um bocadinho os únicos estudos mundiais da profissão. O que se pode dizer? Que os coaches no mundo, e vocês veem, o mundo tem cor de laranja, a França tem azul. O que são as áreas de intervenção do coaching? Desenvolvimento do desempenho operacional, portanto, problemáticas operacionais, problemáticas de management e liderança e comunicação. Vocês depois vão me dizer se é a mesma coisa cá em Portugal. Em França, ainda é muito mais forte no tema operacional do que está no mundo, menos no tema da liderança e da comunicação. Os benefícios os primeiros benefícios é o tema da melhoria da qualidade de vida dos empregados, depois vamos ver para as empresas, dos colaboradores. Melhora da confiança, das relações, da gestão do tempo, da capacidade de comunicação e, ao final, do bem-estar. Para as empresas, que é uma pergunta que está sempre a ser feita, mas, ok, o coaching, eu sei que vai me custar, mas qual é o retorno para mim? Aumenta a qualidade do management. Lembram-se, nas primeiras slides, vimos que o tema do management era uma das razões de desmotivação. A falta de confiança no management, a falta de sentido era uma das razões de desmotivação. Portanto, os benefícios do coaching, por declaração, são melhores resultados no trabalho, melhor gestão operacional, melhor gestão do tempo, melhor gestão da equipa e das relações. Terceiro ponto importante é o tema do retorno sobre o investimento. 86% das empresas entrevistadas do sample da ICF disseram que tiveram um retorno sobre o investimento maior entre os 10 e os 49 vezes do investimento. E para 20% delas, mais de 50 vezes o investimento. Portanto, quando houver retorno sobre o investimento, está muito grande. O difícil é medir. O difícil é mesmo medir o retorno sobre o investimento, porque são declarações, não são sempre resultados financeiros, não são sempre indicadores visíveis, mas há retorno sobre o investimento. Outro ponto é a satisfação das empresas ou das pessoas que têm vivido, têm experimentado um processo de coaching. 90% das pessoas ou das organizações são satisfeitas ou muito satisfeitas. E 96% querem repetir. De facto, é como um círculo virtuoso. Uma vez que começa a perceber o valor, vai se continuar. E um dado que está a ser verificado, vamos ver há pouco, no facto que as empresas que começam a utilizar o coaching, utilizam sempre mais. E quem não utiliza está muito no receio de utilizar. E quando começa, vai aumentar rapidamente. Portanto, o difícil é fazer o arranque. O difícil é fazer a primeira compra de coaching para si próprio ou para uma organização, uma equipa, um grupo. Mas uma vez que tem feito, depois os melhores ambassadores do coaching são os nossos clientes. Eu costumo dizer que os melhores vendedores de coaching são os clientes, porque elas sabem, e algumas vezes sabem dizer muito melhor do que nós, porque sabem dizer o que elas têm beneficiado com o processo de coaching. Portanto, isto é o último estudo dos anos de 2015, que é um qualitativo, onde foram a pedir às empresas que tinham desenvolvido uma cultura de coaching bastante forte dentro delas, quais eram os resultados mais importantes. Há dois resultados interessantes. O primeiro é o grau de desempenho, o grau da dedicação das pessoas nestas empresas. 65% dos colaboradores são mais dedicados. Portanto, a diferença entre empresas que têm cultura de coaching e outras
e mais de 25%. Portanto, faz mesmo diferença e faz mesmo diferença também nos resultados econômicos. Portanto, isso são os últimos dados, que são declarações de empresas que têm recurso ao coaching de uma forma sistemática, e vamos ver qual é esta forma. Portanto, são empresas que têm uma das 3 formas de coaching instalado. Ou elas têm líder gestor com capacidade, com competência de coaching. Ou elas têm uso de coaches externos, ou têm desenvolvido coaches internos. Portanto, 91% das empresas têm manager líder com competência de coaching. De facto, uma maneira para organizações de um determinado tamanho de aproximar-se da cultura de coaching é de começar a introduzir competência de coaching para líderes, para gestores, na comunicação, em programa de liderança, e vamos ver que isto é uma tendência do mercado. Segundo, é de começar a trabalhar com coaches externos. Terceiro, é desenvolver dentro deles um núcleo de coaches formados internos que completam os coaches externos. Há uma grande empresa na França que é a Comboio de França, que é a SNCF, que é o equivalente do Comboio de Portugal. Elas têm desenvolvido 70 coaches internos. E estes coaches internos trabalham sempre em pares, um coach interno, um coach externo. E eles partilham práticas, fazem supervisão juntos, e isso resulta a ser dá uma mais-valia ao negócio, ao management, aos colaboradores, que faz uma grande diferença. Eles dizem mesmo que é visível e que não é suficiente, que eles queriam dobrar o número de coaches. Porque é o que elas fizeram também que é interessante, que estes coaches não são só coaches, são coaches 10, 15, 20% do tempo. O resto do tempo são managers, são expertos, fazem o trabalho deles. Qual é o impacto do coaching? A primeira coisa que apoiou é 81% das empresas dizem que a melhoria do funcionamento do time. Isto é interessante porque no início o coaching estava quase só individual. Se falava do coaching individual, até se considerava que o coaching, o verdadeiro coaching, era individual. E ao longo dos anos 2008, entre 2005 e agora, se desenvolveu muito o coaching de equipa. E agora está a se desenvolver também o coaching de organização. E portanto, é interessante ver que o efeito, de facto, se vê ao nível da equipa. Segundo, é o desempenho das pessoas. Terceiro, a produtividade. Quarto, o leadership. Quinto, o bem-estar. Sexto, é a aceleração do onboarding, como se pode dizer, a integração. A integração, sim, e também a gestão da mudança. Elas fazem a diferença entre os dois, o onboarding e a integração de novas pessoas numa organização, e depois a gestão da mudança vem logo no mesmo nível, e as relações gerais entre pessoas. Tendência para o futuro. Isso é um bocadinho o que eu acho, portanto vocês podem não concordar comigo. Acho que o coaching vai ter sempre mais um papel estratégico, no que diz respeito a um papel operacional. Não quer dizer que não vai ter o papel operacional, mas vai ter um papel mais estratégico, eu vou comentar isto. O impacto provavelmente vai ser mais forte, porque quando estás a combinar coaching individual, com coaching de equipa, com coaching de organização, com cultura de coaching dentro da empresa, da população de managers e de líderes, é claro que o impacto vai se desmultiplicar. Quando vai começar a haver coaching dos jovens, coaching de professores, coaching de médicos,
coaching de muitas partes da sociedade, é claro que o impacto vai ser maior. Ainda não estamos lá. Aí estamos, eu ia dizer, daqui a 5 ou 10 anos, para verdadeiramente ter um papel visível ao nível global. E sempre mais, com os nossos desafios do século XXI, sabemos que o papel das pessoas é fundamental. Ninguém sabe fazer uma estratégia há 10 anos, porque ninguém pode prever. A incerteza é tal, portanto, o que faz a diferença é a capacidade das pessoas no terreno de ser criativas, de ser motivadas, de dar o melhor delas, de dar o potencial delas, de encontrar o sentido. E no sentido mal, podemos ver a motivação de algumas pessoas para tornar-se terroristas. Portanto, se tornamos o coaching como uma ferramenta para desenvolver o potencial positivo das pessoas, podemos ter todos, pelo menos a minha esperança, é que nós tornamos uma sociedade com os jovens que encontram o sentido da vida um bocadinho mais útil para a sociedade e que se tornarem dedicados a causas mais justas ou com mais valor. Isso é a minha visão. E há novas modalidades de utilização. Vou comentar isto. O que nós vimos nos estudos de 2015 da ICF é que há o reforço do coaching nas empresas que já fazem. Portanto, as empresas que têm uma cultura de coaching forte têm tendência a reforçar isto, a reforçar a formação de líder coach, a reforçar o uso de coach internos e externos, portanto, a se reforçar como empresas com cultura de coaching. Eu vi, vocês se calhar sabem que a ICF dá um award cada ano às empresas mais que espalham uma cultura de coaching. E este ano na Suíça foi a Pricewaterhouse. Ainda não sabemos de todos os awards, mas sabemos que a Pricewaterhouse recebeu o award. E as empresas que recebem este award com a ICF têm que demonstrar o impacto do coaching. Não é só dizer fazemos coaching, tem que demonstrar o impacto do coaching, portanto tem que medir, tem que pedir às pessoas o que resultou o coaching. Nós vemos também que essas empresas desenvolvem sempre mais programas de formação com uma componente de coaching. Portanto, qualquer programa de formação comportamental tem coaching como acelerador da aquisição da competência. Interessante isto, porque abre também novos potencial para nós como coach. As empresas têm tendência a fazer 360 graus, avaliações 360 graus, utilizando ferramentas de coaching. Têm tendência a formar os diretores dos recursos humanos, os gestores, para tornar eles melhor líder e também melhor comprador de coaching. Nós vemos que as empresas com cultura de coaching tendem a ser mais exigentes em termos de coach, porque elas se profissionalizam. Portanto, na França há muitos diretores de recursos humanos que estão a ser formados, que estão a se certificar no mercado, nós contribuímos nisso também. Portanto, o efeito é que elas estão a ser bastante exigentes. E a última, o que aparece muito claramente é a utilização do coaching como uma ferramenta de acompanhamento das mudanças em geral. E estamos a ver que há pares de consultor e coach para acompanhar processos de mudança nas empresas. Foi o caso dos hospitais na França. O mundo do hospital está em completa mudança. Não sou em Portugal, mas em França está a mudar tudo. Estão a juntar hospitais, estão a mudar o percurso dos pacientes, estão a fazer mesmo uma revolução cultural dentro disto. Os médicos, a administração e o pessoal que dá as curas. E elas pediram a consultor e coach, portanto são sempre dois
consultor, coach, para acompanhar o processo. Eles precisam da metodologia, portanto, o consultor está garante da metodologia e o coach está garante dos aspectos humanos, da mudança cultural, da mudança da maneira de gerir um hospital, da maneira de relacionar-se com o paciente, que já é considerado como cliente, já não mais com o paciente que só tem que fechar a boca. Portanto, há uma revolução interessante. Outro fator interessante é que as empresas que ainda não utilizam, ainda não têm cultura de coaching, vão começar a aproximar-se aos processos de coaching. Empreendedores, portanto, startup, empreendedores, fundos de investimento, tiveram a ver que entre uma empresa que tem tido um coach, um empreendedor com coach, um empreendedor sem coach, há um potencial de retorno e de aceleração do negócio enorme. Portanto, estou a trabalhar, a fazer acordo com fundo de investimento que dizem: mas eu agora, quando vou pôr dinheiro numa empresa, eu peço que o empreendedor haja um coach. Porque nós fornecemos o business coach, mas o business coach está a fazer contas. E houve um cliente meu que diz: eu não posso dar o Prozac, o antidepressor, ao empreendedor. Eu vi que eu precisava de alguém para me ajudar, porque eu sei só falar de business com ele, mas ele precisa de muitas outras coisas. Como vai crescer uma equipa, como vai se comportar na negociação com os fornecedores, como vai levantar dinheiro para os bancos, como vai se acreditar no próprio negócio, etc, etc. E há um grande banco, que é o Banco Público de Investimento, que é uma parte do Estado francês que resolveu investir em PME, pequena e média empresa. E o diretor, que é um ex-ministro, declarou que vai lançar o Instituto das Empresas com coaching, porque ele diz: o problema financeiro não existe, há dinheiro. Boa novidade, não sabíamos, mas há dinheiro. É um scoop. Não há problema para encontrar dinheiro. Se os empreendedores têm um projeto válido, vai encontrar dinheiro. Mas depois o problema é a solidão, não, a solitude? A solidão do dirigente, a solidão do empreendedor. E ela precisa de coach. Portanto, está a lançar este desafio, eu acho muito interessante. E na França também, os altos funcionários do governo estão a se aproximar do coaching. Lançaram a 2 ministérios que lançaram uma chamada para coach, para fazer coaching aos funcionários delas de alto nível. Portanto, eu acho interessante, esta ainda está bastante marginal, mas são tendências e acho que os políticos, se calhar, precisavam um bocadinho, não? Ou pelo menos os nossos, vocês não sei, mas os nossos, na França, um bocadinho de coaching era bom. Os estudantes, agora há coaching para estudantes, há coaching para professores, as escolas estão a considerar, não têm muito dinheiro, mas estão a considerar fazer parcerias com associações, a ICF, ou outras, para propor coaching aos ensinantes, que algumas vezes veem que não têm os meios a fazer o curso assim, não saber relacionar-se com os estudantes, já não funciona. Médicos, polícias, a polícia lançou um pedido para coach, funcionário de governo já disse. Portanto, agora vamos chegar aos nossos desafios, porque o que estou a ver, que estou a perceber, é que há um potencial de mercado enorme. As necessidades estão aí, há necessidade. O coaching é um investimento que há retorno humano, econômico e societal. Agora, temos, se calhar, que inventar novas formas. Já o coaching à distância se faz bastante frequentemente. O coaching de grupo, o coaching de equipa, o coaching de organização, o coaching de projeto, o coaching multicultural se faz. Mas
no futuro, vamos ter que ser criativos para responder a estas perguntas, a estas necessidades. E é claro que temos desafios comuns, todos nós. Dos desafios é a necessidade de profissionalização, porque para responder à necessidade deste nível, para responder à nossa missão, para mim é uma missão. Isso é uma missão que faz muito sentido, porque não é só uma missão de negócio, é uma missão de sociedade. É uma missão que dá sentido à minha vida e que faz sentido no mundo em que vivemos. Mas temos que ser profissional. Nos fatores de sucesso e dos riscos que estão a ser identificados, há a necessidade de ter coach profissional, há a necessidade de ter pessoas implicadas, portanto, se for na empresa ou na organização, tem que ter o apoio forte do management e dos departamentos de RH. E tem que haver um cliente, se não há cliente, não há coaching. Portanto, tem que as pessoas também ser motivadas. O que é o fator maior de risco é a decredibilização dos coaches sem formação, que podem ruinar esforços no mercado, porque uma má experiência, depois a pessoa precisa de 2 ou 3 boas experiências para compensar. Portanto, 43%, isto é um estudo da ICF 2014, das pessoas entrevistadas achavam que o pior risco para os coaches são os coaches sem formação, que se declaram coach. Ele tem feito 2 dias, 3 dias de não sei o quê, diz, eu sou coach. Mas o coach, ao final, não é nada especial, é só falar. Nós vamos falar, já é coaching. Portanto, isso é complicado a explicar, porque quem não sabe do coaching diz, bom, enfim, o que é esta profissão vocês estão a falar, não, nada mais. Portanto, aí temos como pessoas, como empresa, Activision e como associação, temos um grande papel para defender a nossa profissão, também o segundo risco é o tema da regulação da profissão. Na França foi um tema muito sério, porque o facto do Estado poder regular queria dizer que ele não ia dizer, bom, o coaching, a partir de agora, é uma formação universitária, vocês fazem 5 anos de estudo e já está. Que não é isso que nós queremos que as pessoas sejam formadas de uma forma profissional, quer dizer que fazem práticas, não é nos livros que se aprende o coaching, se aprende fazendo práticas, praticar, e o que achamos é a necessidade de uma autorregulação da profissão pelas associações que têm relevância no mercado. Isto quer dizer que temos desafios comuns. A ICF já vocês conhecem os dados, portanto, sobre os 47 mil coaches no mundo, dos quais 87% são ativos, há 25 mil membros em 120 países para a ICF, e a repartição do mundo, pela primeira vez, a América não está um bocadinho abaixo dos 50%, mas vai mudar isto, porque rapidamente o resto do mundo está a crescer. E 14 mil coaches certificados na ICF, dos quais ACC a maioridade, depois claramente quase 40% de PCC e MCC muito pouco. E, portanto, os nossos desafios, como profissional, nós temos que estar num percurso, eu acho isto, que temos que estar num percurso de formação contínua, porque uma competência que se não se mantém se perde, não se pode ficar estável, ou vai progredir ou vai baixar. A supervisão, acho que é um grande desafio, não ainda é jovem a supervisão dos coaches. Nas práticas, quem está na prática de psicologia sabe que a supervisão faz parte da prática da psicologia. No coaching é bastante recente.
supervisão, mentoring, está ainda a ser em elaboração, mas é indispensável, porque é uma grande responsabilidade fazer coaching a pessoas, fazer coaching à organização, uma enorme responsabilidade. E eu sinto isso, mais anos faz coaching, mais sinto esta responsabilidade. E eu não podia, quando eu era mais jovem, não podia fazer coaching sem supervisão, agora já não consigo. Já não consigo, porque estou a me perceber de todos os riscos que eu não percebia quando eu estava mais jovem na profissão. A certificação, pelo menos na França, estamos a ver que estas empresas com cultura de coaching, com manager, RH, formadores ao coaching, certificados, vão sempre mais pedir coach certificados, que seja pela ICF, que seja pela IMCC, que seja pela ESI, mas coach que tem uma certificação, quer dizer que são num processo de aprendizagem contínuo. Credibilização, isto é a nossa prática profissional, a comunidade, portanto é muito importante ficar em comunidade, ficar em rede. Sozinhos, um coach sozinho está muito mal, porque está em boa companhia, porque ele é bom, mas não deve estar sozinho muito tempo. Temos todos que trabalhar na notoriedade do coaching, de mostrar o impacto, o retorno sobre o investimento, o valor humano, o valor social. E há papel também pelas federações. Portanto, o papel da ICF é fazer ações institucionais. Nós estamos a fazer na França, eu sei que vocês fazem também em Portugal. Ao nível europeu foi depositado um livro branco 3 anos atrás, pela ICF, EMCC e SF Coach, que é um livro branco ético do coaching. Nós estamos a trabalhar também com o Estado francês para fazer que o coaching seja reconhecido como uma profissão, que ainda não está. Portanto, isto é um grande trabalho, está quase a acabar. Eu lancei em 2014 e os meus colegas continuaram, portanto, vamos, em janeiro, fevereiro, vamos chegar. Temos que fazer parcerias para fazer conhecer, para fazer coaching aos desempregados, aos jovens, porque os jovens são as nossas gerações do futuro, portanto temos que investir neles. E, enfim, é assim. Obrigada.